No dia do próprio casamento, uma jovem ouviu risadas escondidas entre os convidados. Chamavam de loucura o fato de ela ter escolhido se unir a um simples garçom. Mas por trás daquele uniforme discreto havia um segredo, capaz de mudar tudo. E quando a verdade veio à tona, ninguém conseguiu acreditar no que estava diante dos olhos. Antes de ouvir esse relato cheio de emoção e reviravoltas, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras. O grande dia havia chegado, mas para Alice, a brancura imaculada de seu vestido de noiva parecia mais um sudário do que um símbolo de pureza e alegria. Desde menina, ela sonhara com este momento. Um casamento forjado no respeito mútuo e no amor verdadeiro, longe das convenções e dos interesses que tanto regiam o mundo de sua família. Mas a realidade, como sempre, tinha seus próprios planos, e eles eram cruéis. Seu pai, o respeitável Dr. Hugo Allianz, jamais escondera seu desprezo pela escolha de Alice. Para ele, o matrimônio era uma ferramenta, uma escada social a ser galgada e não um mero capricho do coração. Esse garçom não tem nada a oferecer, Alice. Um mesero? Como ele vai sustentar uma esposa? Repetia ele, com a voz carregada de desilusão e fúria contida. As palavras do pai ecoavam nos corredores da mansão, amplificadas pelos sussurros condescendentes de tias e primos, que viam na união de Alice com o simples Rafael uma mancha indelével no prestígio da família. A pressão fora avassaladora. Houve noites em que Alice, afogada em lágrimas, considerou seriamente desistir. A ideia de enfrentar o julgamento de todos, de ser o centro de uma chacota social, era quase insuportável. Mas então, a imagem de Rafael surgia em sua mente. O sorriso acolhedor, o olhar profundo que parecia enxergar sua alma, a paixão que os unia e que, para ela, era a única verdade inquestionável. A força desse amor puro e desafiador venceu o medo e a vergonha. Ela decidiu seguir adiante, custasse o que custasse. Agora ali estava ela, na entrada da igreja, o coração batendo um ritmo frenético. As flores, escolhidas a dedo para adornar o salão, exalavam um perfume doce e irônico, incapaz de mascarar o cheiro amargo do deboche que pairava no ar. A música suave do órgão, que deveria embalar seus passos, parecia abrandar apenas para dar espaço aos cochichos maldosos que se espalhavam como veneno entre os convidados. Que vergonha! Um erro sem perdão, ela vai se arrepender. Eram frases que se infiltravam em sua mente, cada uma delas uma facada em sua já fragilizada dignidade. Com a cabeça erguida, mas os olhos marejados, Alice começou sua caminhada. Cada passo era um esforço monumental, uma batalha contra a vontade de fugir, de desaparecer. Os olhares, antes cheios de curiosidade, agora se transformavam em julgamento aberto, em escárnio mal disfarçado. Ela sentia o peso de cada um deles, a condenação silenciosa que a acompanhava até o altar. Tentava disfarçar as lágrimas que teimavam em rolar, agarrando-se à certeza de que, no fim das contas, estaria ao lado do homem que amava, o único que importava. E então, ela ouviu. Rafael estava lá, à sua espera, com uma serenidade que parecia desafiar a tempestade de humilhações ao redor. Seus olhos, antes de tudo, eram um porto seguro, um refúgio onde todo o veneno e a maldade do mundo exterior se silenciavam. Ele parecia inabalável, indiferente aos sussurros, às risadas contidas, aos olhares de desprezo. Quando ela finalmente o alcançou, ele segurou sua mão com firmeza e, em um sussurro quase inaudível, mas carregado de uma promessa inquebrável, disse: "O tempo vai provar quem realmente somos, meu amor." Naquele instante, aquelas palavras se tornaram seu alicerce, a única verdade em meio a tanta falsidade. Após a cerimônia, a recepção no salão de festas da família Allianz deveria ser um momento de celebração, mas para Alice era apenas uma extensão do calvário. Os ataques que antes eram sussurros, agora ganhavam um tom mais audível, disfarçados sob sorrisos forçados e brindes vazios. Primos com taças de champanhe na mão insinuavam que o casamento não duraria, que a paixão cega logo daria lugar ao arrependimento. Tias com suas pérolas reluzentes murmuravam sobre a imprudência de Alice, a mancha que ela trazia ao nome da família. Alice mal conseguiu tocar no banquete suntuoso, preparado com esmero,
mas que agora lhe parecia insípido. Cada garfada era um esforço, cada gole de vinho, um amargo lembrete da hostilidade que a cercava. Ela buscava o olhar de Rafael, e nele encontrava a força para não desabar. Ele, como prometera, mantinha-se firme, um rochedo em meio à maré de maledicência. Nada disso importa, meu amor, ele repetia, segurando sua mão sob a mesa, porque só nós dois sabemos da verdade dos nossos sentimentos. O resto é apenas barulho. Aquelas palavras eram um bálsamo, mas não apagavam a dor. Alice se perguntava como ele conseguia ser tão forte, tão imune àquela avalanche de desprezo. Havia algo em Rafael, uma profundidade que ela ainda não compreendia totalmente, uma aura de mistério que o envolvia. O que ninguém ali, nem mesmo Alice, suspeitava, era que aquele homem, tão humilhado e subestimado, guardava um segredo que mudaria tudo. Um segredo capaz de virar o mundo deles de cabeça para baixo. Os meses que se seguiram ao casamento foram um misto de felicidade conjugal e a persistência da sombra do julgamento social. Alice e Rafael construíam seu lar, mas os olhares ainda os perseguiam. No entanto, pequenas pistas, quase imperceptíveis a princípio, começaram a surgir, desfiando a teia de preconceito que os envolvia. Rafael, o simples garçom, começou a receber uma atenção incomum. No restaurante onde supostamente trabalhava, ele não era tratado como um funcionário comum. Empresários e clientes refinados, figuras de grande influência na cidade, dirigiam-se a ele com um respeito que beirava a deferência. O próprio dono do estabelecimento, um homem conhecido por sua postura austera, demonstrava uma consideração especial por Rafael, consultando-o em assuntos que pareciam ir muito além das atribuições de um garçom. Documentos misteriosos, pastas seladas, passavam discretamente por suas mãos, em encontros rápidos e silenciosos. Quando Alice, curiosa e um tanto intrigada, perguntava sobre esses acontecimentos, Rafael apenas sorria, um sorriso enigmático que guardava 1000 segredos, e dizia: "Em breve você vai entender, meu amor. Em breve." A cada dia a curiosidade de Alice crescia, e a certeza de que havia algo mais, algo grandioso, por trás da fachada de seu marido, se fortalecia. Aquele em breve de Rafael se estendeu por mais alguns meses, transformando-se em uma doce tortura para Alice. Ela observava cada movimento do marido, cada interação, tentando decifrar o enigma que ele representava. As pistas se acumulavam. Telefonemas em horários incomuns, reuniões discretas em cafés elegantes, a maneira como ele falava com os fornecedores do restaurante. Não como um empregado, mas como alguém que detinha o poder de decisão. O brilho em seus olhos quando falava de negócios, a segurança em sua voz, tudo indicava que Rafael era muito mais do que o mundo queria que ele fosse. Apesar das evidências, Alice não ousava questioná-lo com veemência. Havia uma parte dela que temia a verdade. Temia que a revelação pudesse, de alguma forma, quebrar a magia do amor que eles haviam construído, um amor que floresceu à margem do status e da riqueza. Ela confiava em Rafael, mas a curiosidade era uma chama que ardia incessantemente em seu peito. O desfecho, como em toda boa trama, chegou de forma inesperada, em uma reunião de família que deveria ser apenas mais um evento social. A família Allianz se reunia para celebrar o aniversário da matriarca, Dona Sofia, e o ambiente, como de costume, era carregado de formalidades e de uma hierarquia social implícita. Alice e Rafael, embora casados, ainda eram vistos como o casal problemático, o elo fraco na corrente de prestígio. O pai de Alice, Dr. Hugo, não perdeu a oportunidade de, mais uma vez, humilhar o genro. Com um copo de uísque na mão e um sorriso condescendente, ele começou a tecer comentários sobre a vocação de Rafael, sobre a importância de trabalhos honestos, mesmo que humildes, e sobre como Alice, apesar de sua boa intenção, havia feito uma escolha peculiar. Os comentários cruéis circularam pela sala, endossados por risos abafados e olhares de pena dirigidos a Alice. Ela sentiu o rosto queimar de vergonha, mas Rafael, ao seu lado, permanecia impassível, um olhar distante em seus olhos. De repente, em meio ao burburinho e às risadas, Rafael pediu a palavra. Sua voz, antes suave e calma, agora ressoava com uma firmeza que silenciou a todos. "Vocês me julgam por ser garçom", ele começou,
e um silêncio pesado tomou conta da sala. Alguns risos de incredulidade ecoaram, mas logo foram calados pela intensidade de seu olhar. Mas a verdade, continuou ele, sua voz ganhando força, é que não sou apenas funcionário. Eu sou o dono do restaurante. Um choque percorreu a sala. O silêncio se aprofundou, quase palpável. Ninguém ousava respirar. Os olhos de Dr. Hugo se arregalaram e o copo de uísque quase escorregou de suas mãos. Rafael, com um movimento calmo e deliberado, colocou sobre a mesa de centro uma pilha de pastas. Eram escrituras, contratos, registros oficiais, documentos que não deixavam margem para dúvidas. Era impossível negar. O homem que todos haviam desprezado, o simples garçom, era, na verdade, proprietário não apenas daquele restaurante, mas de vários outros negócios de prestígio na cidade. A revelação atingiu a família Allianz como um raio em céu azul, desmantelando anos de preconceito e julgamento em um único e impactante instante. O silêncio na sala era tão denso que se podia quase tocá-lo. Os rostos antes zombeteiros agora exibiam uma mistura de choque, incredulidade e, em alguns casos, um constrangimento palpável. Dr. Hugo, pálido, parecia ter envelhecido 10 anos em um segundo, seus olhos fixos nos documentos sobre a mesa, como se tentasse encontrar alguma falha, alguma prova de que aquilo era uma farsa. Mas os papéis eram irrefutáveis, selados com carimbos e assinaturas oficiais. Alice, ao lado de Rafael, sentiu uma onda de emoções conflitantes. O choque inicial deu lugar a uma pontada de raiva por ter sido mantida no escuro. Mas essa raiva rapidamente se dissolveu em uma onda avassaladora de orgulho e alívio. As lágrimas que tantas vezes ela havia segurado agora rolavam livremente por seu rosto, mas eram lágrimas de uma alegria e uma libertação que ela nunca imaginou sentir. Ela olhou para Rafael, seus olhos marejados, e perguntou com a voz embargada: "Por que, Rafael? Por que você nunca me contou?" Rafael virou-se para ela, seus olhos encontrando os dela com uma ternura que silenciou qualquer resquício de dúvida ou ressentimento. Ele segurou suas mãos, apertando-as com carinho. "Porque eu queria que você me amasse pelo que sou, Alice, não pelo que tenho", respondeu ele, sua voz suave, mas carregada de uma verdade profunda. "Queria ter a certeza de que seu amor era por mim, o homem, e não pelo status ou pela riqueza que eu poderia oferecer." Naquele instante, toda a dor das críticas, cada humilhação sofrida, cada sussurro maldoso, transformou-se em um orgulho imenso. Alice compreendeu a profundidade do gesto de Rafael, a pureza de sua intenção. Ela havia feito a escolha certa, a mais verdadeira de todas. Seu amor por ele não era cego, mas sim visionário, capaz de enxergar além das aparências, além do uniforme de garçom. A notícia da verdadeira identidade de Rafael espalhou-se pela cidade como um incêndio em campo seco. Os mesmos vizinhos que antes cochichavam e desviavam o olhar, agora se aproximavam com sorrisos bajuladores e cumprimentos efusivos. As tias que murmuravam sobre a vergonha agora elogiavam a visão de Alice, a intuição que a levara a um homem tão promissor. A hipocrisia era quase cômica, mas Alice e Rafael a recebiam com uma dignidade silenciosa, sem rancor. Dr. Hugo, no entanto, resistia a aceitar a nova realidade. Seu orgulho ferido era uma barreira difícil de transpor. Ele ainda via o genro com uma ponta de desconfiança, talvez por não conseguir admitir o quão profundamente havia se enganado. Mas o destino, ou talvez o próprio Rafael, tinha outros planos para amolecer o coração do patriarca. Meses depois, a cidade se preparava para uma grande gala beneficente, um evento de prestígio que reuniria a elite local. Rafael, para surpresa de muitos, era o principal organizador. Alice observava o marido em seu novo papel, coordenando cada detalhe com uma maestria impressionante. Na noite da gala, o salão estava deslumbrante, repleto de empresários, artistas e figuras importantes da sociedade. Quando Rafael subiu ao palco para fazer seu discurso, Dr. Hugo estava na plateia, observando com uma mistura de ceticismo e curiosidade. O que ele presenciaria a seguir mudaria sua perspectiva para sempre. No palco, sob os holofotes que iluminavam o salão luxuoso, Rafael não era mais o simples garçom que a sociedade havia tentado rotular. Ele era um homem de presença,
de voz firme e olhar determinado. Seu discurso não foi sobre números ou lucros, mas sobre algo muito mais profundo: esforço, dignidade e solidariedade. Ele falou sobre a importância de enxergar o valor humano além das aparências, sobre a resiliência de quem luta e a beleza de quem constrói seu próprio caminho, independentemente dos obstáculos. A cada palavra, a plateia, inicialmente curiosa, tornava-se cada vez mais cativada. Empresários experientes, artistas renomados e figuras importantes da cidade aplaudiam não apenas a eloquência de Rafael, mas a sinceridade que emanava de cada frase. Ele não se vangloriava de suas conquistas, mas as apresentava como prova de que a verdadeira grandeza reside na integridade e na capacidade de superar o preconceito. Na primeira fila, Dr. Hugo observava o genro com uma intensidade crescente. A princípio, seu semblante ainda carregava um resquício de ceticismo, mas à medida que Rafael falava, algo começou a se quebrar dentro dele. As palavras de Rafael, tão carregadas de verdade e humildade, atingiram o patriarca, de uma forma que nenhuma riqueza ou status jamais conseguiria. Ele viu não apenas um empresário bem-sucedido, mas um homem de caráter inquestionável, alguém que havia construído seu império com base em valores que o próprio Dr. Hugo, em sua busca por prestígio, havia esquecido. Ao final do discurso, quando a plateia irrompeu em aplausos calorosos e de pé, Dr. Hugo sentiu uma emoção estranha e poderosa tomar conta de si. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto, um misto de arrependimento e admiração. Ele se levantou, juntando-se aos aplausos, e quando Rafael desceu do palco, o patriarca o abordou. Com a voz embargada e os olhos marejados, ele estendeu a mão para o genro. "Rafael", começou ele, sua voz rouca, "eu me enganei sobre você. Profundamente. Não poderia desejar alguém melhor para minha filha." Aquelas palavras, vindas do orgulhoso Dr. Hugo, foram um divisor de águas, não apenas para Alice e Rafael, mas para toda a família. A partir dali, a relação familiar ganhou novos contornos. O peso das humilhações, das críticas e dos julgamentos, que antes pairava sobre o casal, finalmente se dissipou. Eles deixaram de ser o casal problemático e passaram a ser vistos com o respeito e a admiração que sempre mereceram. Ainda assim, Alice e Rafael guardavam na memória cada palavra cruel, cada olhar de desprezo. Não com rancor, mas como uma lembrança constante de que o valor humano não se mede por status social, por posses ou por sobrenomes. Era uma lição que eles carregariam para sempre. Um lembrete de que a verdadeira riqueza reside na integridade do caráter e na força do amor. E quando todos acreditavam que a história já tinha atingido seu ápice, que todas as reviravoltas haviam sido reveladas, o destino, mais uma vez, provaria que a vida é uma caixa de surpresas e que a maior lição ainda estava por vir. A vida de Alice e Rafael, após a grande revelação e a reconciliação com a família, entrou em uma fase de aparente tranquilidade. Eles se mudaram para uma casa espaçosa e elegante, mas mantiveram a simplicidade em seus hábitos, um reflexo dos valores que os uniam. Alice, agora livre do peso do julgamento, dedicava-se a projetos sociais, usando sua influência para ajudar comunidades carentes, um sonho antigo que o casamento com Rafael havia possibilitado. Rafael, por sua vez, expandia seus negócios, sempre com a mesma ética e humildade que o caracterizavam. Apesar da felicidade, uma sombra sutil pairava sobre Alice. Ela amava Rafael com todo o seu ser, mas a lembrança de ter sido mantida no escuro sobre sua verdadeira identidade ainda a incomodava, por vezes. Não era uma questão de desconfiança, mas de uma pequena fenda na total transparência que ela idealizava para o casamento. Rafael, percebendo a inquietação da esposa, tentava compensar com gestos de carinho e uma abertura ainda maior em relação aos seus negócios e planos futuros. Certa tarde, enquanto organizava alguns documentos antigos de Rafael em seu escritório, Alice encontrou uma caixa de madeira esquecida no fundo de um armário. A curiosidade, que sempre fora uma de suas características, a impulsionou a abri-la. Dentro, havia fotografias amareladas, cartas antigas e um diário de capa de couro com a caligrafia inconfundível de Rafael. Ela hesitou por um momento, sentindo-se invadindo um espaço íntimo,
Mas a vontade de desvendar os últimos mistérios de seu marido foi mais forte. As fotos revelavam um Rafael muito jovem, em cenários que ela não reconhecia, ao lado de pessoas desconhecidas. As cartas, escritas em uma caligrafia elegante, eram de uma mulher chamada Sofia, que parecia ter sido uma figura materna para ele. Mas foi o diário que prendeu sua atenção. Nas primeiras páginas, Rafael descrevia sua infância humilde, a perda precoce dos pais e a luta para sobreviver. Ele falava de um orfanato, de trabalhos precários e da solidão que o acompanhava. Alice sentiu um aperto no coração. Ela sabia que Rafael viera de origem simples, mas nunca imaginou a extensão de sua jornada. À medida que avançava na leitura, uma nova revelação se desenhava. Rafael não era apenas um órfão que havia construído um império do nada. Ele havia sido acolhido por uma família que, por ironia do destino, era conhecida e respeitada na cidade. Uma família que, por algum motivo, ele havia escolhido manter em segredo. A cada página, a história se tornava mais complexa. Havia menções a um padrinho, um homem influente que o havia ajudado em seus primeiros passos no mundo dos negócios, mas que também havia imposto condições. Condições que para Rafael eram um fardo, uma espécie de dívida que ele precisava pagar. O diário terminava abruptamente, deixando Alice com mais perguntas do que respostas. Quem era essa família? Qual era a natureza dessa dívida? E por que Rafael, depois de tudo, ainda guardava esses segredos dela? A tranquilidade que eles haviam conquistado parecia, mais uma vez, prestes a ser abalada por uma nova e inesperada reviravolta. Alice fechou o diário, o coração batendo descompassado. A revelação de que Rafael tinha uma família adotiva e que havia um padrinho influente em sua vida a deixou atordoada. A imagem do marido, que ela pensava conhecer tão bem, agora ganhava novas camadas de complexidade. A fenda na transparência que a incomodava agora se alargava, transformando-se em um abismo de dúvidas. Ela esperou Rafael chegar em casa, a caixa de madeira ainda em suas mãos, o diário sobre a mesa de centro. Quando ele entrou com seu sorriso habitual, Alice não conseguiu retribuir. A seriedade em seu rosto fez o sorriso de Rafael vacilar. Ele percebeu a caixa, o diário, e seu semblante se fechou. Um silêncio tenso preencheu a sala, mais pesado do que qualquer outro que eles já haviam compartilhado. Eu encontrei isso, disse Alice, sua voz quase um sussurro, mas carregada de uma emoção contida. O diário, as fotos, as cartas de Sofia. Rafael suspirou, um suspiro longo e pesado, como se estivesse guardando aquele segredo por tempo demais. Ele sentou-se ao lado dela, pegou o diário e o folheou distraidamente. Eu ia te contar, Alice, ele começou sua voz baixa, mas nunca encontrei o momento certo. É uma história complicada. E então, Rafael começou a narrar. Ele contou sobre a família que o acolheu, os Medeiros, uma das famílias mais antigas e influentes da cidade, proprietários de um vasto império imobiliário. Sofia Medeiros, a matriarca, havia sido sua salvadora, a mulher que o tirou do orfanato e lhe deu um lar, educação e amor. Mas havia um preço. O padrinho mencionado no diário era o filho de Sofia, um homem ambicioso e controlador que via em Rafael uma ferramenta para seus próprios planos. Ele me ajudou a construir meus negócios, Alice, explicou Rafael, mas sempre com a condição de que eu permanecesse nas sombras, que eu não revelasse minha ligação com os Medeiros. Ele queria que eu fosse uma espécie de agente secreto para os negócios da família, alguém que pudesse operar sem levantar suspeitas, especialmente em transações que exigiam discrição. A cada palavra, Alice sentia uma mistura de raiva e compreensão. Raiva pelo controle que essa família exercia sobre Rafael e compreensão pela complexidade de sua situação. Ele havia sido um peão em um jogo de poder, e sua fachada de garçom era parte de um plano maior, uma estratégia para proteger a si mesmo e, de certa forma, a própria Alice. Eu não queria que você se envolvesse nisso, meu amor, continuou Rafael, seus olhos fixos nos dela. Eu queria te proteger da teia de intrigas e manipulações que envolvem os Medeiros. E também eu queria provar a mim mesmo que poderia construir algo por conta própria, sem a sombra deles. Alice o ouviu atentamente, as peças do quebra-cabeça se encaixando.
A humildade de Rafael, sua discrição, sua aparente indiferença aos julgamentos da família Allianz, tudo fazia sentido agora. Ele não estava apenas provando seu valor para ela, mas também para si mesmo e para aqueles que o haviam usado. E agora? Perguntou Alice, a voz ainda trêmula, mas com uma nova determinação. O que faremos com essa verdade? Rafael a olhou, um brilho de esperança em seus olhos. Agora, Alice, é a hora de reescrever nossa história, de libertar-nos de todas as amarras. Mas para isso, precisaremos enfrentar os Medeiros, e eu não quero fazer isso sozinho. Alice apertou a mão dele, um sorriso confiante surgindo em seus lábios. Você nunca estará sozinho, Rafael. Nunca. A maior batalha de suas vidas estava prestes a começar, e desta vez, eles a enfrentariam juntos, lado a lado, prontos para desvendar os últimos segredos e reivindicar a liberdade que tanto almejavam. A decisão de enfrentar os Medeiros não foi tomada de ânimo leve. Alice e Rafael passaram dias e noites conversando, analisando os documentos do diário, as cartas de Sofia e as poucas informações que Rafael tinha sobre as operações mais obscuras do padrinho. A cada nova descoberta, a teia de manipulações parecia mais densa e perigosa. O Império Medeiros não era apenas sobre imóveis. Havia ramificações em setores menos transparentes, e o padrinho usava Rafael como um escudo, um rosto limpo para transações questionáveis. Alice, com sua inteligência aguçada e sua experiência em lidar com as complexidades da alta sociedade, tornou-se a estrategista. Ela ajudou Rafael a organizar as informações, a identificar os pontos fracos e a traçar um plano de ação. A ideia não era destruir os Medeiros, mas libertar Rafael de suas amarras e expor a verdade, garantindo que o padrinho não pudesse mais usar sua influência de forma prejudicial. O primeiro passo foi procurar Sofia Medeiros. Rafael sempre teve um carinho profundo por ela, a única pessoa daquela família que o havia amado incondicionalmente. Eles marcaram um encontro discreto em um café afastado, longe dos olhos curiosos da cidade. Sofia, uma mulher elegante e de semblante gentil, ficou visivelmente abalada ao ver Rafael e Alice juntos, e mais ainda ao ouvir a verdade sobre as manipulações de seu filho. As lágrimas escorreram por seu rosto enquanto Rafael contava a história, e ela, com a voz embargada, confirmou grande parte do que estava no diário. Eu sempre soube que meu filho era ambicioso, Rafael, disse Sofia, segurando as mãos dele. Mas nunca imaginei que ele o usaria dessa forma. Eu sinto muito, meu querido. Eu sinto muito por tudo. Sofia, embora fragilizada pela idade e pela decepção com o filho, prometeu ajudar. Ela tinha acesso a documentos e informações que poderiam ser cruciais para desmascarar o padrinho sem prejudicar o legado da família Medeiros como um todo. Sua ajuda seria inestimável. Com o apoio de Sofia, Alice e Rafael começaram a reunir as provas. Eles trabalharam em segredo, montando um dossiê detalhado que expunha as transações duvidosas, as pressões exercidas sobre Rafael e a forma como o padrinho havia se beneficiado de sua discrição. O plano era apresentar as evidências de forma estratégica, primeiro ao Conselho de Administração dos Medeiros e depois, se necessário, às autoridades. A tensão era palpável. Cada telefonema, cada reunião secreta, cada documento analisado era um passo em direção a um confronto inevitável. Rafael, que sempre fora reservado, agora mostrava uma determinação férrea. Alice, ao seu lado, era sua rocha, sua confidente e sua maior aliada. A cada desafio, o amor entre eles se fortalecia, provando que a verdadeira parceria se revela nos momentos mais difíceis. O dia do confronto final chegou. Uma reunião extraordinária do Conselho dos Medeiros foi convocada, sob o pretexto de discutir novas estratégias de mercado. O padrinho, confiante em sua posição e na lealdade de seus aliados, estava presente, com seu sorriso arrogante e seu olhar calculista. Ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Quando Rafael e Alice entraram na sala, acompanhados por Sofia, um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Os olhares se voltaram para eles, curiosos e apreensivos. Rafael, com a pasta de documentos em mãos,
caminhou até a cabeceira da mesa. Seus olhos encontraram os do padrinho, e pela primeira vez, o sorriso arrogante do homem vacilou. A batalha pela verdade e pela liberdade estava prestes a ser travada, e o destino do Império Medeiros e a paz de Rafael dependiam do que aconteceria a seguir. Rafael começou a falar, sua voz calma e controlada, mas carregada de uma autoridade inegável. Ele não fez acusações diretas de imediato, mas apresentou um panorama detalhado de suas conquistas nos negócios, dos riscos que havia assumido e dos lucros que havia gerado para o Grupo Medeiros. Os membros do conselho, acostumados a ver Rafael como um empresário bem-sucedido, mas independente, ouviam com atenção, sem desconfiar da bomba que estava prestes a ser lançada. O padrinho, sentado à mesa, tentava manter a compostura, mas um leve tremor em suas mãos denunciava sua crescente inquietação. Ele trocava olhares nervosos com alguns dos conselheiros que considerava seus aliados, mas a atenção de todos estava fixada em Rafael. Então, Rafael mudou o tom. Com uma transição suave, ele começou a descrever as condições sob as quais operava, as orientações que recebia e a necessidade de discrição que lhe era imposta. Ele não nomeou o padrinho diretamente, mas as descrições eram tão precisas que a tensão na sala se tornou quase insuportável. Alice, ao seu lado, observava cada reação, pronta para intervir se necessário. Quando Rafael finalmente abriu a pasta e começou a apresentar os documentos, cópias de contratos, registros de transações, e-mails e até mesmo trechos do diário de Sofia que detalhavam as manipulações do filho, o impacto foi devastador. As provas eram irrefutáveis. Sofia, com a voz embargada, confirmou a veracidade dos documentos e expressou sua profunda tristeza e decepção com as ações de seu filho. O padrinho tentou interromper, vociferando acusações de traição e calúnia, mas sua voz soava desesperada, sem a convicção de antes. Os membros do conselho, chocados com a extensão das revelações, começaram a questioná-lo, exigindo explicações. A imagem de um homem poderoso e intocável desmoronava diante dos olhos de todos. A reunião se estendeu por horas, transformando-se em um interrogatório implacável. Rafael e Alice, com a ajuda de Sofia, apresentaram cada detalhe, cada prova, desmantelando as defesas do padrinho uma a uma. No final, não havia mais como negar. As evidências eram esmagadoras e a reputação do Império Medeiros estava em jogo. O conselho, para proteger a integridade da empresa e evitar um escândalo público ainda maior, tomou uma decisão unânime. O padrinho seria afastado de todas as suas funções e teria que responder legalmente pelas transações ilícitas que Rafael havia desvendado. A justiça, embora tardia, estava sendo feita. Ao sair da sala de reuniões, Rafael sentiu um peso enorme ser retirado de seus ombros. Ele olhou para Alice e um sorriso de alívio e gratidão iluminou seu rosto. Eles haviam conseguido. Haviam enfrentado a escuridão e emergido vitoriosos. A notícia do afastamento do padrinho reverberou pela cidade, causando um burburinho ainda maior do que a revelação da verdadeira identidade de Rafael. A família Allianz, que havia se reconciliado com Rafael, agora o via com um respeito ainda maior, admirando sua coragem e integridade. Dr. Hugo, em particular, sentiu um orgulho genuíno pelo genro, reconhecendo a força de caráter que ele havia demonstrado. Alice e Rafael, finalmente livres de todas as amarras e segredos, puderam construir sua vida juntos em total transparência. O amor deles, testado e provado pelas adversidades, emergiu mais, forte e inabalável. Eles haviam aprendido que a verdadeira riqueza não estava nas posses ou no status, mas na honestidade, na coragem de enfrentar a verdade e na força de um amor que transcende todas as aparências. E assim, a história de Alice e Rafael se tornou um testemunho de que, mesmo nas sombras mais profundas, a luz da verdade e do amor sempre encontra um caminho para brilhar. Com o afastamento do padrinho e a verdade finalmente exposta, a cidade inteira se viu em um turbilhão de comentários e especulações. A história de Rafael, o garçom que se revelou um empresário brilhante,
e mais tarde o herói que desmascarou uma rede de manipulações, tornou-se uma lenda urbana. A mídia, antes ávida por fofocas e escândalos, agora o retratava como um exemplo de integridade e resiliência. Para Alice e Rafael, a vida ganhou uma nova dimensão de paz e autenticidade. A casa que dividiam, antes um refúgio de seu amor contra o mundo exterior, agora era um lar onde a transparência reinava. Eles podiam finalmente ser quem realmente eram, sem máscaras ou segredos. Rafael, livre das amarras dos medeiros, expandiu seus negócios com uma energia renovada. Sua empresa, antes um meio para um fim, tornou-se um reflexo de seus valores. Ele investiu em projetos sociais, criou programas de capacitação para jovens de comunidades carentes e implementou políticas de transparência e ética que se tornaram um modelo no mercado. Sua reputação cresceu exponencialmente, não apenas pela sua perspicácia nos negócios, mas pela sua inabalável integridade. Alice, por sua vez, mergulhou de cabeça em seus projetos sociais. Com o apoio irrestrito de Rafael e a influência de seu sobrenome, ela conseguiu angariar fundos e parcerias que transformaram a vida de centenas de pessoas. Ela se tornou uma voz ativa na defesa dos direitos e da dignidade humana, provando que a verdadeira nobreza não está no berço, mas nas ações. A relação com Sofia Medeiros floresceu. A matriarca, agora livre da influência tóxica do filho, encontrou em Rafael e Alice o carinho e o respeito que tanto precisava. Ela se tornou uma figura materna para ambos, compartilhando sua sabedoria e, por vezes, um pouco de sua fortuna, que ela direcionava para as causas sociais de Alice. O Império Medeiros, sob nova direção e com a ajuda de Sofia, passou por uma reestruturação profunda, buscando recuperar sua reputação e se alinhar a princípios mais éticos. A família Allianz, especialmente Dr. Hugo, havia se transformado. O orgulho e o preconceito deram lugar a um respeito profundo e uma admiração sincera. As reuniões familiares, antes marcadas por tensões veladas, agora eram momentos de alegria e união. Dr. Hugo, em particular, passava horas conversando com Rafael, buscando conselhos e compartilhando experiências, reconhecendo no genro o sucessor que ele nunca imaginou ter. Anos se passaram, e a história de Alice e Rafael continuou a ser escrita, não mais com reviravoltas dramáticas, mas com a beleza da vida cotidiana. Eles construíram uma família, com a chegada de um filho e uma filha, que cresceram em um lar onde o amor, a honestidade e a coragem eram os pilares. Eles ensinaram aos seus filhos que o valor de uma pessoa não está em sua conta bancária ou em seu sobrenome, mas na bondade de seu coração, na força de seu caráter e na capacidade de amar e ser amado. A vida, para eles, havia sido uma jornada de descobertas, de desafios e de superações. Eles haviam provado que o amor verdadeiro é capaz de transcender todas as barreiras, desvendar todos os segredos e construir um legado que vai muito além do material. E assim Alice e Rafael viveram, não como personagens de um conto de fadas, mas como seres humanos reais, que encontraram na verdade e no amor a maior de todas as riquezas. Os anos se transformaram em décadas, e a casa de Alice e Rafael, antes um palco de segredos e revelações, tornou-se um santuário de memórias e risadas. Seus filhos, Sofia e Hugo, nomeados em homenagem às figuras que tanto influenciaram suas vidas, cresceram e se tornaram adultos notáveis, carregando consigo os valores de integridade e compaixão que lhes foram ensinados. Sofia, com a inteligência e a paixão da mãe, dedicou-se à filantropia, expandindo os projetos sociais que Alice havia iniciado. Hugo, com a perspicácia e a ética do pai, assumiu os negócios da família, modernizando-os e garantindo que a transparência e a responsabilidade social continuassem sendo seus pilares. Em uma tarde ensolarada de outono, Alice e Rafael estavam sentados no jardim de sua casa, observando os netos brincarem. Os cabelos de Alice estavam salpicados de prata, e as rugas em seu rosto contavam histórias de uma vida plena. Rafael, com a postura ainda ereta, mas os olhos mais serenos, segurava a mão dela. O silêncio entre eles era confortável, preenchido por uma cumplicidade que só o tempo e as provações podem forjar. Quem diria? Rafael,
Alice murmurou, um sorriso suave nos lábios. Que o garçom do meu casamento se tornaria o grande amor da minha vida e o pai dos meus filhos e netos. Rafael apertou a mão dela. E quem diria, Alice, que a jovem da alta sociedade me ensinaria o verdadeiro significado de coragem e de um amor incondicional. Eles se lembraram dos primeiros dias, da fachada de garçom, da desconfiança inicial, da grande revelação, da luta contra os medeiros. Cada obstáculo, cada segredo desvendado, cada lágrima e cada risada haviam sido tijolos na construção de sua história. Eles não se arrependiam de nada, pois cada passo, por mais doloroso que fosse, os havia levado exatamente onde estavam, juntos em paz, com um legado de amor e verdade. A família Medeiros, sob a liderança de uma nova geração e com a orientação de Sofia, a matriarca, havia se reerguido, limpando seu nome e se tornando um exemplo de responsabilidade corporativa. O padrinho havia cumprido sua pena, e embora nunca mais tivesse recuperado sua antiga influência, a justiça havia sido feita. Dr. Hugo Allianz, já falecido, havia partido com a certeza de que sua filha havia feito a escolha certa, e que o genro que ele inicialmente desprezara era de fato um homem de valor inestimável. A reconciliação com a família de Alice havia sido completa e duradoura, e os laços entre as gerações se fortaleceram com a sabedoria adquirida. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo, Alice e Rafael se abraçaram. A vida havia lhes ensinado que a verdade, por mais dolorosa que seja no início, é o único caminho para a verdadeira liberdade e para um amor que resiste ao tempo. Eles haviam encontrado a felicidade não em um conto de fadas, mas na realidade de uma vida construída com honestidade, resiliência e um amor que, contra todas as probabilidades, floresceu e se tornou eterno. A história deles não era apenas sobre um segredo revelado, mas sobre a jornada de duas almas que, destinadas a se encontrar, construíram um mundo onde a essência de quem se é vale mais do que qualquer aparência. A noite caía suavemente sobre o jardim, e as estrelas começavam a pontilhar o céu escuro como testemunhas silenciosas de uma vida bem vivida. Alice e Rafael, ainda de mãos dadas, sentiam o frescor da brisa noturna, um lembrete gentil da passagem do tempo. Os netos já haviam sido levados para dentro, e o silêncio que os envolvia era agora mais profundo, preenchido apenas pelos sons distantes da natureza. Nossa história. Alice começou, sua voz um pouco embargada pela emoção. Ela se tornou mais do que apenas nossa, não é? Rafael assentiu, seus olhos fixos no horizonte. Sim, meu amor. Ela se tornou uma parte da história de todos que nos cercam. Uma prova de que a verdade, por mais difícil que seja, sempre ilumina o caminho. Eles sabiam que a vida não era um conto de fadas perfeito, sem desafios ou tristezas. Houve perdas, desilusões e momentos de dor ao longo das décadas. Mas em cada um desses momentos, a base de honestidade e amor que haviam construído os manteve firmes. A transparência que Rafael havia buscado e Alice havia exigido se tornou o alicerce inabalável de sua união. Seus filhos, Sofia e Hugo, frequentemente se voltavam para eles em busca de conselhos, não apenas sobre negócios ou filantropia, mas sobre a vida, o amor e a importância de ser autêntico. A história de seus pais, contada e recontada em jantares de família, não era uma fábula, mas um guia prático sobre a resiliência do espírito humano e a força de um compromisso verdadeiro. Rafael, com um sorriso melancólico, lembrou-se do dia em que Alice o confrontou com o diário. Eu estava tão assustado naquele dia, Alice, assustado de perder você, de perder tudo o que tínhamos construído. Alice virou-se para ele, seus olhos brilhando com uma ternura profunda. E eu estava assustada com o que não sabia, Rafael. Mas o medo nos levou à verdade, e a verdade nos trouxe a essa paz. Eles permaneceram ali por mais um tempo, absorvendo a quietude da noite, cada um perdido em suas próprias reflexões, mas unidos pela mesma jornada. A vida havia lhes dado muito, mas o maior presente foi a capacidade de se verem e se amarem por quem realmente eram, sem véus ou disfarces. A história de Alice e Rafael não era apenas sobre um segredo revelado ou um império desmascarado. Era sobre a coragem de ser vulnerável,
a força de perdoar e a sabedoria de construir um futuro baseado na verdade. Era a prova de que o amor, quando genuíno, tem o poder de transformar não apenas duas vidas, mas o mundo ao seu redor, deixando um legado que brilha mais forte a cada nova geração. E enquanto as estrelas continuavam a cintilar no céu, a história deles se entrelaçava com a eternidade, um farol de esperança e autenticidade para todos que ousassem amar e viver com o coração aberto. A brisa noturna se intensificou um pouco, e Alice aconchegou-se mais perto de Rafael, sentindo o calor familiar de seu corpo. A idade havia trazido uma serenidade que eles não conheciam na juventude. Uma compreensão profunda de que a vida é feita de ciclos, de chegadas e partidas, de lutas e de paz. Eles haviam navegado por todas essas fases, sempre juntos, sempre aprendendo. Você se lembra, Rafael? Alice disse, sua voz quase um sussurro. Daquele dia em que nos conhecemos? Eu estava tão preocupada com as aparências, com o que os outros pensariam. Rafael sorriu, um brilho nos olhos. E eu estava tão focado em manter meu segredo, em proteger o que eu achava que era a única forma de sobreviver. É irônico como a vida nos empurra para o que mais tememos, para nos mostrar o que realmente importa. Eles haviam aprendido que a verdadeira liberdade não estava em escapar das responsabilidades ou em esconder a verdade, mas em abraçá-las com coragem. A história deles se tornou um sussurro inspirador nos corredores da alta sociedade, uma lenda que desmistificava a busca incessante por status e poder e exaltava a simplicidade da honestidade e do amor. Jovens casais enfrentando seus próprios dilemas frequentemente buscavam a sabedoria de Alice e Rafael, encontrando neles um farol de esperança e um exemplo de que é possível construir uma vida autêntica, mesmo em um mundo de fachadas. Os netos, que agora eram adolescentes e jovens adultos, ouviam as histórias de seus avós com um fascínio renovado. Eles não viam apenas um conto de amor, mas uma lição de vida sobre a importância de defender o que é certo, de perdoar e de construir pontes onde antes havia muros. A herança de Alice e Rafael não era apenas material. Era um legado de valores, de caráter e de um amor que se recusava a ser definido por convenções sociais. Naquela noite, sob o manto estrelado, Alice e Rafael não sentiam o peso do passado, mas a leveza de um futuro que eles haviam moldado com suas próprias mãos e corações. Eles haviam desvendado os segredos mais profundos, enfrentado os inimigos mais poderosos, e no processo, haviam encontrado a si mesmos e um ao outro. O amor deles não era mais uma chama ardente e impetuosa, mas um braseiro constante, aquecendo suas almas e iluminando o caminho para as gerações futuras. Eles eram a prova viva de que, mesmo quando o mundo tenta nos moldar em algo que não somos, a verdade e o amor têm o poder de nos libertar e nos guiar para a nossa verdadeira essência. E assim, de mãos dadas, sob o olhar benevolente das estrelas, Alice e Rafael continuaram a escrever o capítulo final de sua extraordinária história. Um testemunho silencioso e eterno do poder transformador do amor e da verdade. A madrugada avançava, e o ar fresco da noite trazia consigo o aroma das flores do jardim. Alice e Rafael, exaustos, mas com o coração pleno, decidiram recolher-se. Enquanto subiam as escadas, apoiando-se um no outro, cada degrau parecia contar uma parte de sua jornada. A casa, antes cheia de ecos de um passado turbulento, agora ressoava com a melodia suave de uma vida bem vivida. No quarto, as luzes baixas criavam um ambiente acolhedor. Alice sentou-se na beira da cama, e Rafael, com um gesto carinhoso, sentou-se ao lado dela, pegando suas mãos envelhecidas. Os anéis de casamento, agora um pouco frouxos em seus dedos, brilhavam suavemente, símbolos de uma promessa que havia resistido a todas as tempestades. Sabe, Rafael, Alice disse, olhando para as mãos unidas, muitas vezes pensei que nossa história terminaria de forma trágica, com o peso dos segredos nos esmagando. Ele sorriu, um sorriso que ainda carregava a doçura do jovem garçom, mas com a profundidade do homem que havia se tornado. E eu, Alice, pensei que nunca seria digno de seu amor, que a verdade me condenaria. Mas você me ensinou que a dignidade não está na perfeição, mas na coragem de ser quem somos, com todas as nossas falhas e verdades.
A vida deles não havia sido um conto de fadas, mas algo muito mais real e significativo. Havia sido uma saga de autodescoberta, de redenção e de um amor que se aprofundou a cada desafio superado. Eles haviam construído um império, não de riquezas materiais, mas de valores inestimáveis: honestidade, compaixão, resiliência e a crença inabalável no poder da verdade. Seus filhos e netos, ao longo dos anos, haviam se tornado os guardiões dessa história, não apenas como uma lembrança, mas como um guia para suas próprias vidas. A história de Alice e Rafael era contada em voz baixa, com reverência, um lembrete constante de que a verdadeira força reside na autenticidade e que o amor, quando construído sobre a verdade, é indestrutível. Naquela noite, enquanto o sono os abraçava, Alice e Rafael adormeceram de mãos dadas, como haviam feito por tantas décadas. O mundo exterior podia continuar sua incessante busca por aparências e poder, mas dentro daquele lar, a paz reinava. Eles haviam encontrado seu final feliz, não em um castelo ou em uma fortuna, mas na simplicidade de um amor verdadeiro, na coragem de viver a verdade e no legado de uma vida que provou que a essência de quem somos é a maior riqueza de todas. E assim, a história de Alice e Rafael, o garçom e a jovem da alta sociedade, se encerrava não com um ponto final, mas com a promessa de que seu amor e sua verdade continuariam a inspirar por muitas gerações. O sol da manhã espreitou pelas cortinas do quarto, pintando o ambiente com tons dourados e anunciando um novo dia. Alice e Rafael despertaram juntos, como sempre, os olhos encontrando-se em um entendimento silencioso que dispensava palavras. Não havia pressa, nem a urgência de um passado repleto de segredos e batalhas. Havia apenas a calma de um presente construído com solidez e a promessa de mais um dia para viverem seu amor. Ao descerem para o café da manhã, a casa já estava cheia de vida. Netos e bisnetos corriam pelo jardim, suas risadas ecoando, um som que era música para os ouvidos de Alice e Rafael. Sofia e Hugo, agora com seus próprios cabelos grisalhos, supervisionavam a agitação com a mesma paciência e carinho que haviam aprendido com os pais. A mesa farta, repleta de frutas frescas e pães caseiros, era um símbolo da abundância que a vida lhes havia concedido, não apenas material, mas de afeto e união. A história de Alice e Rafael não era mais apenas uma lembrança distante. Ela havia se entrelaçado no tecido da família, tornando-se um conto fundador. As crianças curiosas frequentemente pediam para ouvir novamente a saga do garçom que virou herói e da princesa que escolheu a verdade. E a cada vez que a história era contada, ela ganhava novas nuances, reforçando a mensagem central: a honestidade, a coragem e o amor são os pilares de uma vida verdadeiramente rica. Rafael, observando a cena, sentiu uma gratidão imensa. Ele havia começado sua jornada com a intenção de desmascarar uma injustiça, de proteger sua família e de encontrar seu lugar no mundo. No processo, ele não apenas alcançou esses objetivos, mas também encontrou um amor que o transformou e uma família que o aceitou por completo. Alice, por sua vez, havia quebrado as correntes das expectativas sociais, escolhendo a autenticidade em vez da conveniência, e, ao fazê-lo, abriu o caminho para uma felicidade que ela nunca imaginou ser possível. O legado deles não estava apenas nas empresas prósperas ou nos projetos sociais que continuavam a florescer sob a liderança de Sofia. Estava na forma como seus descendentes se relacionavam, com uma abertura e uma sinceridade que eram raras. Estava na crença inabalável de que a verdade, por mais desconfortável que seja, é sempre o melhor caminho. Naquele dia, como em tantos outros, Alice e Rafael sentaram-se lado a lado, observando o mundo que haviam ajudado a construir. Seus corações estavam em paz, suas almas conectadas por um amor que havia resistido ao tempo, aos segredos e às convenções. A história deles era um testemunho vivo de que a verdadeira riqueza não se mede em posses, mas na profundidade dos laços, na integridade das ações e na força de um amor que, uma vez encontrado, se torna eterno, reverberando através das gerações como um farol de esperança e verdade. À medida que o dia avançava, Alice e Rafael se retiraram para a varanda, um local tranquilo, de onde podiam observar a agitação familiar com uma perspectiva serena.
O sol da tarde pintava o céu com tons suaves, e a brisa trazia o perfume das rosas que Alice tanto amava. Eles se sentaram em suas cadeiras de balanço, as mãos entrelaçadas, cada um perdido em suas próprias memórias, mas profundamente conectados. A vida havia-lhes concedido uma longevidade abençoada, permitindo-lhes testemunhar o florescer de sua árvore genealógica, cujos ramos se estendiam, fortes e resilientes. Eles viam em cada neto e bisneto um pedaço de si mesmos, não apenas em traços físicos, mas nos valores que haviam cultivado. A honestidade de Rafael, a compaixão de Alice, a determinação de ambos, tudo isso se manifestava de maneiras diferentes nas novas gerações. É engraçado. Rafael murmurou, sua voz um pouco rouca pela idade, como o tempo muda a nossa percepção. O que antes parecia um fardo insuportável, o segredo, a luta, hoje é a base de tudo o que temos. Alice sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. Sim, meu amor. As maiores provações muitas vezes se tornam as maiores bênçãos. Elas nos forçam a olhar para dentro, a encontrar a nossa verdadeira força. Eles haviam construído mais do que uma família. Haviam construído uma filosofia de vida. A verdade de Alice e Rafael não era uma doutrina rígida, mas um convite à autenticidade, à coragem de enfrentar as sombras e à crença inabalável no poder do amor. Essa filosofia permeava cada decisão familiar, cada conversa, cada gesto de carinho. A sociedade que um dia os havia julgado e tentado separá-los, agora os via como ícones. Historiadores e sociólogos estudavam a ascensão de Rafael e a resiliência de Alice, buscando entender como um casal havia conseguido redefinir o sucesso e a felicidade em um mundo tão focado em aparências. Mas para eles a maior conquista não estava nos livros ou nos artigos, mas nos olhos brilhantes de seus descendentes que carregavam a chama de sua história. Enquanto o crepúsculo se aprofundava e as primeiras estrelas começavam a aparecer, Alice e Rafael sentiram uma paz profunda. A jornada havia sido longa e cheia de reviravoltas, mas cada passo havia valido a pena. Eles haviam encontrado o amor, a verdade e um legado que transcendia o tempo. Seus corações, agora mais lentos, batiam em uníssono, uma melodia suave que celebrava uma vida vivida com propósito e um amor que se tornou a própria essência da eternidade. E assim, sob o vasto céu estrelado, a história de Alice e Rafael continuava a ser escrita não em páginas, mas nos corações de todos que tiveram a sorte de conhecer seu amor e sua verdade. A noite se aprofundou, e a casa, antes vibrante com as risadas da família, agora estava em silêncio, exceto pelo suave tic-tac do relógio na sala de estar. Alice e Rafael estavam em seu quarto, a luz do abajur lançando um brilho suave sobre seus rostos serenos. Eles não falavam muito, pois as palavras já não eram necessárias para expressar a profundidade de sua conexão. Cada olhar, cada toque de mãos, comunicava volumes de uma vida compartilhada. Rafael, com um suspiro contente, virou-se para Alice. Você se lembra daquele dia em que me viu pela primeira vez no seu casamento com outro? Eu estava tão invisível, um mero detalhe no cenário. Alice sorriu, um brilho nostálgico em seus olhos. E eu estava tão cega, Rafael. Cega para o que realmente importava, para a alma que se escondia sob o uniforme de garçom. Mas o destino, ou talvez a verdade, tinha outros planos para nós. Eles haviam desaprendido a viver de aparências, a temer o julgamento alheio. A vida os havia ensinado que a verdadeira riqueza não estava no que se possuía, mas no que se era. E eles eram, acima de tudo, verdadeiros um com o outro e com o mundo. Essa autenticidade se tornou a marca registrada de sua família. Sofia, com sua filantropia, e Hugo, com seus negócios éticos, eram a personificação viva dos ideais de seus pais. Eles não apenas mantinham o legado, mas o expandiam, adaptando-o aos novos tempos, sempre com a bússola moral que Alice e Rafael haviam calibrado. Os bisnetos, agora jovens adultos, estavam começando a traçar seus próprios caminhos, mas sempre com a sabedoria dos avós como guia. A história do garçom e da jovem da alta sociedade não era apenas um conto de amor, mas uma parábola sobre a importância de lutar pela justiça, de perdoar e de construir um mundo melhor, um tijolo de verdade por vez.
Naquela noite, enquanto o sono os convidava, Alice e Rafael sentiram uma sensação de completude. Eles haviam vivido uma vida plena, superado adversidades inimagináveis e construído um amor que se tornou uma lenda. Seus corações estavam em paz, sabendo que o legado de verdade e amor que haviam plantado continuaria a florescer por muitas gerações. Eles adormeceram de mãos dadas, suas respirações suaves e sincronizadas, como as ondas do mar que, após uma longa jornada, finalmente encontram a calma da costa. A história de Alice e Rafael, um testemunho eterno do poder transformador da verdade e do amor, continuaria a viver, não apenas em memórias, mas na exprópria da família que haviam criado. O amanhecer trouxe consigo uma serenidade ainda mais profunda. Alice e Rafael, já em idade avançada, sentiam o peso dos anos, mas também a leveza de uma vida sem arrependimentos. Naquela manhã, sentados à mesa do café, não havia a pressa de outrora, apenas a contemplação silenciosa do mundo que haviam moldado. O aroma do café fresco e o som distante dos pássaros preenchiam o ambiente, criando uma atmosfera de paz. Seus filhos, Sofia e Hugo, já haviam assumido plenamente as rédeas dos negócios e da filantropia, expandindo o império de valores que seus pais haviam construído. Eles eram a prova viva de que a integridade e a compaixão podiam coexistir com o sucesso, uma lição que haviam aprendido na prática, observando a jornada de Alice e Rafael. É incrível, não é? Rafael disse, sua voz quase um sussurro, enquanto observava um raio de sol dançar sobre a mesa. Como tudo se encaixou, as peças de um quebra-cabeça que parecia impossível de montar. Alice sorriu, seus olhos fixos nos dele. Sim, meu amor, mas não foi por acaso. Foi pela nossa escolha de enfrentar a verdade, de não desistir um do outro, mesmo quando o mundo parecia conspirar contra nós. A história deles havia se tornado mais do que uma narrativa familiar. Era um mito moderno, um conto de fadas às avessas, onde a princesa escolheu o garçom e juntos desmantelaram as ilusões da sociedade. A lenda de Alice e Rafael era contada em universidades, em seminários sobre ética nos negócios e em palestras sobre relacionamentos. Eles se tornaram símbolos de que a autenticidade é a maior revolução. Os bisnetos, agora com suas próprias famílias, carregavam o sobrenome e o legado com orgulho. Eles sabiam que a verdadeira herança não era o patrimônio material, mas a bússola moral que seus bisavós haviam forjado. A cada nova geração, a chama da verdade e do amor era reacendida, garantindo que a essência de Alice e Rafael nunca se apagasse. Naquele dia, enquanto o sol subia no céu, Alice e Rafael sentiram que sua jornada estava completa. Eles haviam vivido, amado, lutado e vencido. Haviam deixado um mundo um pouco melhor do que o encontraram, e uma família que era um farol de esperança. Seus corações, agora em perfeita sintonia, estavam prontos para o que viesse a seguir, sabendo que o amor que os unia era eterno, transcendendo o tempo e o espaço. Eles se olharam uma última vez, um olhar que continha todas as memórias, todas as alegrias e todas as verdades de uma vida extraordinária. Que assim, a história de Alice e Rafael, o garçom e a jovem da alta sociedade, se tornou um legado imortal, gravado não em pedra, mas na alma de cada um que ousasse sonhar com um amor verdadeiro e uma vida autêntica. O sol continuou sua ascensão, banhando a casa e o jardim em um brilho dourado, mas a quietude que se seguiu ao café da manhã era diferente. Alice e Rafael, sentados lado a lado na varanda, suas mãos ainda entrelaçadas haviam encontrado a paz final. Não houve drama nem dor, apenas um suave esvair da vida, como as últimas brasas de um fogo que ardeu intensamente por décadas. Seus corações, que haviam batido em uníssono por tanto tempo, agora repousavam em silêncio juntos, como sempre desejaram. Sofia e Hugo foram os primeiros a encontrá-los, e embora a tristeza fosse profunda, havia também uma serena aceitação. Seus pais haviam vivido uma vida plena, autêntica e cheia de amor. Não havia espaço para arrependimentos, apenas para a gratidão por cada momento compartilhado, por cada lição aprendida. A notícia se espalhou pela família e, em seguida pela sociedade, não como um lamento, mas como a celebração de duas vidas extraordinárias. O funeral de Alice e Rafael não foi um evento de luto sombrio, mas uma homenagem vibrante à sua jornada.
Pessoas de todas as esferas da vida compareceram. Os poderosos e os humildes, os que foram ajudados por sua filantropia e os que foram inspirados por sua história. Cada um tinha uma memória, um testemunho do impacto que o casal havia tido. As palavras de Sofia e Hugo, carregadas de emoção e orgulho, ecoaram a mensagem de seus pais. A verdade e o amor são as maiores forças do universo. O legado de Alice e Rafael não se desfez com sua partida. Pelo contrário, solidificou-se. A fundação que levava seus nomes expandiu suas ações, focando em educação e justiça social, sempre guiada pelos princípios que eles haviam defendido. As empresas da família continuaram a prosperar, mantendo a ética e a responsabilidade como pilares. A história do garçom e da jovem da alta sociedade, que um dia foi um segredo sussurrado, agora era contada abertamente em livros, documentários e peças de teatro, inspirando milhões a questionar as convenções e a buscar sua própria verdade. Os netos e bisnetos, agora os guardiões da chama, sentiam a presença de Alice e Rafael em cada decisão, em cada reunião familiar, em cada pôr do sol na varanda. Eles haviam deixado mais do que uma herança material. Haviam deixado um mapa para uma vida significativa, um farol que continuaria a guiar as futuras gerações através das tempestades da vida. Naquela noite, sob o mesmo céu estrelado que tantas vezes testemunhou seu amor, a família se reuniu. Não havia mais lágrimas, apenas a sensação de que Alice e Rafael não haviam realmente partido. Eles viviam em cada risada, em cada abraço, na força de cada um de seus descendentes. O amor deles, forjado na verdade e na coragem, havia se tornado eterno, uma melodia que continuaria a ressoar através dos tempos, um testemunho imortal de que a verdadeira essência da vida reside na capacidade de amar e de ser verdadeiro, até o último suspiro e além. Décadas se passaram desde a partida de Alice e Rafael, mas a casa na colina, com seu jardim florido e a varanda que testemunhou tantos momentos, permanecia como um santuário. Não era um lugar de luto, mas de memória viva, onde as paredes pareciam sussurrar as histórias de coragem, amor e verdade que ali se desenrolaram. Os netos e bisnetos, agora avós e pais, continuavam a se reunir ali, não apenas para celebrar datas especiais, mas para se reconectar com as raízes de sua extraordinária linhagem. A Fundação Alice e Rafael havia se tornado uma potência global, defendendo a transparência, a ética e a justiça em todos os cantos do mundo. Seus programas de educação inspiravam jovens a questionar o status quo, a buscar a verdade em suas próprias vidas e a construir pontes onde antes havia muros. A história do garçom e da jovem da alta sociedade era ensinada nas escolas, adaptada para peças de teatro e filmes, e servia como um farol para aqueles que se sentiam perdidos em um mundo de aparências. Um dos bisnetos de Alice e Rafael, um jovem historiador chamado Daniel, dedicou sua vida a documentar e preservar cada detalhe da saga de seus antepassados. Ele passava horas na biblioteca da casa, folheando diários antigos, cartas amareladas e recortes de jornais, buscando entender a profundidade da revolução silenciosa que seus bisavós haviam iniciado. Para Daniel, a história não era apenas um registro do passado, mas um guia para o futuro. Eles não apenas viveram uma história de amor, Daniel explicava em suas palestras. Eles forjaram uma nova maneira de amar e de viver. Eles nos mostraram que a verdadeira riqueza não está em títulos ou fortunas, mas na integridade de nossas almas e na coragem de sermos quem realmente somos. A influência de Alice e Rafael transcendeu as fronteiras da família e da nação. Em um mundo cada vez mais complexo e interconectado, a simplicidade e a profundidade de sua mensagem ressoavam com uma força renovada. Eles haviam provado que o amor verdadeiro não se curva às convenções sociais, que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre libertadora e que um legado de valores é a herança mais preciosa que se pode deixar. Naquela noite, Daniel sentou-se na varanda, olhando para o céu estrelado, o mesmo céu que seus bisavós haviam contemplado. Ele sentia a presença deles, não como fantasmas, mas como uma energia vital que permeava o ar. A história de Alice e Rafael não tinha um fim. Ela era um ciclo contínuo de inspiração,
Um eco eterno de um amor que ousou ser verdadeiro e que, ao fazê-lo, mudou o mundo, uma verdade por vez para sempre. O tempo, implacável em seu avanço, continuava a tecer novas tramas sobre o legado de Alice e Rafael. A Casa na Colina, agora um museu e centro de estudos da Fundação, recebia visitantes de todo o mundo, ansiosos por mergulhar na história que desafiou as convenções. Daniel, o historiador, havia se tornado o curador-chefe. Sua paixão pela verdade de seus bisavós, evidente em cada exposição, em cada palestra que proferia. Um dos projetos mais ambiciosos da Fundação era o Prêmio Alice e Rafael de Integridade, concedido anualmente a indivíduos ou organizações que demonstrassem coragem excepcional na defesa da verdade e da justiça, muitas vezes contra grandes adversidades. A cerimônia de premiação, realizada no antigo salão de festas da casa, era um evento de grande prestígio, mas mantinha a simplicidade e a autenticidade que o casal tanto prezava. Naquele ano, o prêmio seria entregue a uma jovem jornalista investigativa que havia desmascarado um esquema de corrupção internacional, colocando sua própria vida em risco. Enquanto Daniel preparava seu discurso, ele refletia sobre como a história de seus bisavós, que começou com um segredo familiar, havia se expandido para inspirar atos de bravura em escala global. Alice e Rafael, com sua escolha de viver na verdade, haviam plantado uma semente que germinou em um movimento por um mundo mais justo. A família, embora espalhada por diferentes continentes e profissões, permanecia unida pelos laços invisíveis da história de seus ancestrais. As reuniões anuais na Casa da Colina eram momentos de renovação, onde as novas gerações ouviam as histórias, compartilhavam suas próprias experiências e reafirmavam o compromisso com os valores que os definiram. Os filhos de Daniel, já adolescentes, ajudavam nas exposições, sentindo o peso e a honra de carregar um sobrenome tão significativo. A lenda de Alice e Rafael não era apenas um conto do passado. Era uma força viva, um lembrete constante de que a coragem de ser verdadeiro, mesmo diante do medo, pode mudar o curso da história. Eles haviam provado que o amor não é um conto de fadas, mas uma escolha diária, uma batalha travada com integridade e compaixão. Enquanto o sol se punha sobre a colina, pintando o céu com tons de laranja e roxo, Daniel olhou para a fotografia de Alice e Rafael em sua mesa. Seus sorrisos, embora de uma era distante, pareciam tão presentes, tão cheios de vida. A história deles não tinha um fim, porque o amor e a verdade que eles representavam eram eternos. Eles continuavam a viver, não apenas nas páginas dos livros ou nas paredes do museu, mas no coração de cada pessoa que ousava sonhar com um mundo onde a autenticidade e a justiça prevalecessem, um legado que se expandia e se fortalecia a cada novo amanhecer. A passagem do tempo não diminuiu o brilho da história de Alice e Rafael. Pelo contrário, a poliu, tornando-a ainda mais resplandecente. A Casa na Colina, agora um farol de inspiração, continuava a ser o epicentro de um movimento global por integridade e verdade. Daniel, o historiador, havia passado o bastão da curadoria para sua filha, Clara, uma jovem com o mesmo brilho nos olhos e a mesma paixão pela justiça que seus bisavós. Clara, com sua visão moderna, expandiu o alcance da Fundação Alice e Rafael, utilizando as novas tecnologias para disseminar a mensagem de seus ancestrais. Ela criou plataformas digitais interativas, podcasts e documentários que alcançavam milhões, traduzindo a essência da história para uma linguagem que ressoava com as novas gerações. O Prêmio Alice e Rafael de Integridade continuava a ser um dos mais cobiçados do mundo, honrando aqueles que, como o casal, ousavam desafiar as normas em busca de um bem maior. Naquele ano, a cerimônia de premiação seria especial. A homenageada era uma jovem ativista climática de um país em desenvolvimento, que havia enfrentado ameaças e perseguições para expor a verdade sobre a exploração ambiental em sua comunidade. Sua coragem, sua resiliência e sua inabalável crença na justiça eram um espelho da própria Alice e Rafael. Clara, ao preparar o discurso de apresentação, sentiu uma profunda conexão com a ativista, vendo nela a chama que seus bisavós haviam acendido. A história de Alice e Rafael não é apenas sobre um amor que superou barreiras sociais.
Clara explicava em uma entrevista. É sobre a coragem de viver na verdade, de enfrentar o medo e de lutar por um mundo mais justo. É uma história que nos lembra que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, de ser um agente de mudança. A família, agora uma vasta rede de indivíduos talentosos e engajados, continuava a se reunir na casa da colina. As crianças brincavam no mesmo jardim onde Alice e Rafael haviam compartilhado seus primeiros momentos de paz, e os adultos discutiam os desafios do mundo, sempre buscando soluções que ecoassem os princípios de seus ancestrais. A cada nova geração, a essência de Alice e Rafael era reinventada, adaptada aos novos tempos, mas nunca diluída. Enquanto a noite da cerimônia se aproximava, Clara sentou-se na varanda, o mesmo local onde Alice e Rafael haviam encontrado a paz final. Ela olhou para o céu estrelado, sentindo a presença deles, não como uma ausência, mas como uma força contínua, um sussurro de encorajamento. A história de Alice e Rafael não era um livro fechado. Era uma melodia que continuava a ser tocada, uma inspiração que se renovava a cada amanhecer, provando que o amor e a verdade são de fato eternos e que seu legado continuaria a iluminar o caminho para as gerações vindouras. A noite da cerimônia do Prêmio Alice e Rafael de Integridade chegou, e o antigo salão de festas da Casa na Colina estava repleto de uma energia vibrante. Não era o brilho ostentoso da alta sociedade de outrora, mas uma luz genuína, emanada de corações dedicados à verdade e à justiça. Clara, no palco, irradiava a mesma dignidade e paixão que seus bisavós. Ao apresentar a jovem ativista climática, suas palavras teceram um fio invisível que conectava o passado ao presente, a história de Alice e Rafael à bravura da homenageada. A ativista, com sua voz firme e olhos cheios de determinação, aceitou o prêmio. E seu discurso não foi apenas um agradecimento, mas um chamado à ação. Ela falou sobre a importância de ouvir as vozes marginalizadas, de proteger o planeta e de nunca se calar diante da injustiça, recuando os mesmos princípios que Alice e Rafael haviam defendido em sua própria época. A plateia, emocionada, aplaudiu de pé, sentindo a força de um legado que transcendia gerações e fronteiras. Após a cerimônia, enquanto os convidados confraternizavam, Clara caminhou até a varanda, onde a brisa noturna trazia o perfume das flores do jardim. Ela viu seus próprios filhos, agora jovens adultos, conversando animadamente com outros membros da família e com os premiados, seus olhos brilhando com a mesma inspiração que ela sentia. A chama que Alice e Rafael haviam acendido não apenas continuava a arder, mas se multiplicava, iluminando novos caminhos e inspirando novas lutas. A Fundação Alice e Rafael, sob a liderança de Clara, lançou um novo programa global de mentoria, conectando jovens líderes e ativistas com veteranos experientes, criando uma rede de apoio e conhecimento que fortalecia ainda mais o movimento por um mundo mais ético e justo. A Casa na Colina, com suas exposições interativas e arquivos digitais, tornou-se um centro de peregrinação para aqueles que buscavam inspiração e orientação. A história do garçom e da jovem da alta sociedade, que um dia foi um segredo escandaloso, havia se transformado em um hino universal à coragem de ser autêntico. Ela provava que o amor verdadeiro não é um conto de fadas distante, mas uma força transformadora que, quando enraizada na verdade, pode mover montanhas e mudar o curso da história. Clara sorriu para o céu estrelado, sentindo a presença de Alice e Rafael, não como memórias distantes, mas como uma parte intrínseca de quem ela era e do trabalho que realizava. O legado deles não era um ponto final, mas um convite contínuo para cada nova geração a encontrar sua própria verdade, a lutar por aquilo em que acreditava e a amar com uma coragem inabalável. A melodia de seu amor e verdade continuaria a ressoar, um eco eterno em um mundo em constante mudança, sempre guiando aqueles que ousassem sonhar com um futuro mais brilhante. Anos se transformaram em décadas, e o mundo, em sua incessante metamorfose, enfrentava novos desafios e incertezas, guerras de informação, crises de confiança e a polarização social ameaçavam a própria estrutura da verdade. Contudo, em meio a essa turbulência, a Fundação Alice e Rafael, sob a liderança visionária de Clara,
emergiu como um porto seguro, um farol de clareza e integridade. A casa na colina, com suas paredes repletas de histórias, tornou-se um centro de diálogo e reconciliação, onde líderes de diferentes esferas se reuniam para buscar soluções baseadas na honestidade e na compaixão. Clara, agora com cabelos prateados, mas com o mesmo brilho nos olhos de sua juventude, dedicava-se incansavelmente a expandir o alcance da mensagem de seus bisavós. Ela lançou uma iniciativa global chamada Pontes da Verdade, que promovia o jornalismo ético, a educação crítica e o diálogo intercultural, combatendo a desinformação e incentivando a empatia. O programa rapidamente ganhou força, com jovens de todos os continentes se tornando embaixadores da verdade, inspirados pela história de Alice e Rafael. Um dos momentos mais marcantes foi quando um conflito diplomático entre duas nações, à beira da escalada, encontrou um caminho para a paz através da mediação facilitada pela Fundação. Os negociadores, sentados na mesma sala onde Alice e Rafael haviam enfrentado seus próprios desafios, foram lembrados da importância da verdade e da disposição de ver o outro não como um inimigo, mas como um ser humano com sua própria perspectiva. A história do garçom e da jovem da alta sociedade, que ousaram derrubar barreiras, serviu como um poderoso lembrete de que a humanidade é capaz de transcender suas divisões. Os filhos de Clara, já adultos e com suas próprias famílias, estavam profundamente envolvidos na fundação, garantindo que a chama do legado continuasse a arder com vigor. Eles testemunhavam diariamente como a coragem de seus tataravós, nascida de um amor proibido e de uma busca incansável pela verdade, havia se transformado em uma força global para o bem. A cada nova geração, a história era contada novamente, adaptada, mas nunca perdendo sua essência. A de que a autenticidade é a maior revolução e o amor, a força mais poderosa. Naquela noite, Clara sentou-se na varanda, observando as luzes da cidade cintilarem ao longe. O mundo era complexo, mas ela sentia uma profunda esperança. Alice e Rafael não eram apenas memórias. Eles eram a própria essência da resiliência humana, a prova de que, mesmo nas épocas mais sombrias, a verdade e o amor sempre encontram um caminho para prevalecer. Seu legado não era um fim, mas um eterno recomeço, um convite contínuo para que cada indivíduo, em cada canto do planeta, ousasse viver com integridade e amar sem limites, construindo um futuro onde a luz da verdade nunca se apagasse. O sol. Um século depois de ter testemunhado o primeiro beijo proibido de Alice e Rafael, banhava a casa na colina, com a mesma luz dourada. Clara, agora uma matriarca venerável, sentava-se na varanda, seus cabelos prateados emoldurando um rosto marcado pela sabedoria e pela serenidade. Ao seu lado, seu bisneto, um jovem de olhos curiosos e alma antiga, folheava um dos diários originais de Alice, suas páginas amareladas, exalando o perfume do tempo e de uma coragem que desafiou uma era. Naquele dia, a Fundação Alice e Rafael celebrava seu centenário. O mundo havia mudado drasticamente, enfrentando novas complexidades e desafios, mas a essência da mensagem do casal permanecia inabalável, mais relevante do que nunca. A iniciativa Pontes da Verdade havia se tornado um movimento global, com milhões de jovens embaixadores em todos os continentes, desmantelando a desinformação e construindo comunidades baseadas na confiança e no respeito mútuo. A casa na colina, agora um patrimônio da humanidade, era um testemunho silencioso de que a maior revolução não se faz com armas, mas com a coragem de ser verdadeiro. O bisneto de Clara, cujo nome era Rafael, em homenagem ao seu tataravô, leu em voz alta um trecho do diário de Alice. O amor verdadeiro não é um refúgio do mundo, mas a força para enfrentá-lo. E a verdade é a única bússola que nos guia através da escuridão. Sua voz jovem preencheu o ar, e Clara fechou os olhos, sentindo a presença de seus ancestrais tão vividamente quanto se estivessem ali, seus corações batendo em uníssono através das gerações. De repente, um grupo de crianças, descendentes de várias gerações da família, irrompeu no jardim, suas risadas ecoando entre as árvores centenárias. Elas corriam, brincavam
E uma delas, uma menina com os cabelos dourados como os de Alice, parou diante de uma estátua de bronze que representava o casal de mãos dadas, olhando para o futuro. Ela tocou a mão fria da estátua de Alice e perguntou ao seu irmão mais velho: "Eles realmente mudaram o mundo, não foi?" O irmão, um pouco mais velho, assentiu com seriedade, seus olhos refletindo a profundidade da história que carregava. "Eles nos ensinaram que o amor e a verdade são as únicas coisas que realmente importam, e que se você for corajoso o suficiente para viver por eles, seu legado nunca morrerá." Clara abriu os olhos e sorriu, uma lágrima solitária escorrendo por sua face, não de tristeza, mas de uma profunda gratidão e uma certeza inabalável. Alice e Rafael não eram apenas uma história. Eles eram um princípio vivo, uma melodia eterna que continuaria a ressoar através dos séculos, inspirando cada nova alma a buscar sua própria verdade e a amar com uma coragem que desafiava o tempo. O impacto de suas vidas, simples em sua essência, mas revolucionário em sua execução, havia se tornado imortal, a prova de que um amor verdadeiro e uma vida autêntica podem de fato ecoar para sempre, moldando o futuro com a força de um passado inesquecível. O tempo, inexorável em sua marcha constante, havia transformado o mundo várias vezes, desde que Alice e Rafael cruzaram seus caminhos pela primeira vez. A casa na colina, agora com mais de 200 anos, permanecia como um santuário vivo da história que começou com um simples garçom e uma jovem da alta sociedade que ousou seguir seu coração. No jardim, agora um parque aberto ao público, crianças de todas as classes sociais corriam e brincavam entre árvores centenárias que haviam testemunhado o nascimento daquele amor improvável. As flores, algumas descendentes diretas das que Alice plantou com suas próprias mãos, continuavam a florescer a cada primavera, como uma promessa renovada de que a beleza sempre encontra um caminho para ressurgir. A Fundação Alice e Rafael havia se tornado uma das instituições mais respeitadas do mundo, não apenas por seu trabalho filantrópico, mas por seu compromisso inabalável com a verdade e a integridade. Seus programas de educação haviam formado líderes em mais de 100 países, pessoas que levavam consigo o legado de coragem e autenticidade que seus fundadores inspiracionais haviam estabelecido. Naquela manhã especial, um grupo incomum se reunia na antiga varanda da casa, os descendentes diretos de Alice e Rafael, junto com os da família Allianz e dos Medeiros. O tempo havia diluído antigas mágoas e rivalidades, transformando-as em laços fortalecidos por um propósito comum. Eles estavam ali para celebrar o bicentenário do casamento, que havia desafiado todas as convenções e mudado o curso de suas histórias familiares. Entre eles estava Maria Sofia, uma jovem de olhos brilhantes que carregava em seu nome a homenagem tanto à matriarca dos Medeiros quanto à filha de Alice e Rafael. Como historiadora da família, ela havia dedicado anos a compilar e preservar cada detalhe daquela história extraordinária. Suas mãos seguravam um livro antigo, encadernado em couro desgastado pelo tempo, o último diário de Alice, que nunca havia sido aberto desde sua morte. "É o momento", disse um dos anciãos presentes, assentindo gentilmente para Maria Sofia. "Depois de 200 anos, chegou a hora de conhecermos as últimas palavras que Alice deixou para o futuro." Com o coração acelerado, Maria Sofia abriu cuidadosamente o diário. A caligrafia elegante de Alice, ainda perfeitamente legível, preenchia as páginas amareladas com uma vitalidade que desafiava o tempo. Ela pigarreou e começou a ler: "Ao futuro que não conhecerei, mas que ajudei a construir." Se estas palavras estão sendo lidas, significa que a semente que Rafael e eu plantamos floresceu além de nossos sonhos mais ousados. Escrevo hoje no ocaso de minha vida, não com tristeza, mas com uma profunda gratidão por cada momento desta jornada extraordinária, que começou com um olhar proibido entre uma jovem teimosa e um garçom misterioso, se transformou em algo muito maior do que nós mesmos. Percebo agora que nossa história nunca foi apenas sobre amor, embora o amor tenha sido seu coração pulsante, mas sobre a coragem de ser verdadeiro em um mundo obcecado por aparências. Vejo nossas vidas como um grande tapete, tecido com fios de verdade, coragem e redenção. Cada desafio que enfrentamos,
Cada segredo desvendado, cada momento de dor e alegria se entrelaçou para criar algo belo e duradouro. O verdadeiro milagre, percebi, não foi termos sobrevivido às tempestades que nos assolaram, mas como essas tempestades nos fortaleceram, moldando-nos em pessoas melhores do que seríamos sem elas. Rafael, meu eterno amor, sempre dizia que as cicatrizes são medalhas da alma, provas de batalhas enfrentadas e superadas, e que cicatrizes magníficas carregamos com orgulho. Para aqueles que virão depois de nós, deixo não um conjunto de regras ou doutrinas, mas um convite. Ousem ser autênticos. A autenticidade tem um preço, como bem sabemos, mas é o único caminho para uma vida que vale a pena ser vivida. Não temam o julgamento dos outros, pois aqueles que julgam frequentemente carregam seus próprios segredos e medos. Lembrem-se de que a verdadeira nobreza não está no sangue ou no nome, mas no caráter e nas escolhas que fazemos a cada dia. Meu maior desejo é que nossa história não seja santificada ou transformada em um conto de fadas perfeito. Éramos humanos com falhas e contradições. Cometemos erros, tivemos momentos de fraqueza, duvidamos, nos ferimos, mas escolhemos a cada amanhecer reconstruir, perdoar e seguir em frente juntos. É nessa humanidade imperfeita que reside a verdadeira beleza de nossa jornada. Se há uma lição final que gostaria de transmitir, é esta: o amor verdadeiro não é um destino, mas uma escolha diária. Uma escolha de ver o outro em sua totalidade, com suas imperfeições e maravilhas. Uma escolha de crescer junto, mesmo quando seria mais fácil crescer separado. Uma escolha de construir algo maior do que nós mesmos, algo que continue a ressoar muito depois que nossas vozes silenciarem. E agora, enquanto o sol se põe mais uma vez sobre esta casa, que testemunhou tantos capítulos de nossa história, sinto uma paz profunda. Rafael partiu antes de mim, mas nunca estive verdadeiramente sozinha. Ele vive nas risadas de nossos netos, na bondade de nossos filhos e nos valores que nossa família agora carrega como um estandarte. Ao futuro, sejam gentis uns com os outros. Busquem a verdade, mesmo quando ela for dolorosa. Amem corajosamente. Construam pontes, não muros. E lembrem-se sempre de que a maior revolução começa com um simples ato de autenticidade. Com todo o meu amor e esperança, Alice. Quando Maria Sofia terminou a leitura, não havia um único olho seco na varanda. As palavras de Alice, atravessando os séculos, tocavam cada coração presente, com a mesma força que teriam tido no dia em que foram escritas. Era como se ela estivesse ali entre eles, sua sabedoria tão fresca e relevante quanto sempre. Uma das crianças presentes, uma menina de não mais que 7 anos, levantou a mão timidamente. O que aconteceu com o diário de Rafael? Ele também deixou um? Maria Sofia sorriu, enxugando uma lágrima. Rafael não deixou um diário, pequena, mas deixou algo igualmente precioso. Ela retirou de sua bolsa um envelope envelhecido, selado com cera vermelha. Esta carta foi encontrada junto ao diário de Alice, com instruções para ser aberta apenas quando o diário fosse lido. Com mãos ligeiramente trêmulas, ela quebrou o selo. A letra de Rafael, mais firme e direta que a de Alice, cobria apenas uma página. Para aqueles que carregam nosso legado, Alice sempre teve um dom para palavras que eu nunca possuí. Ela poderia tecer poesia a partir do cotidiano, encontrar profundidade onde eu via apenas o óbvio. Essa foi apenas uma das inúmeras razões pelas quais a amei desde o primeiro momento em que a vi. Não tenho grandes verdades para compartilhar, além daquelas que já vivemos. Apenas quero que saibam que cada sacrifício valeu a pena. Cada lágrima foi necessária, cada momento de dúvida nos trouxe a uma certeza maior. O mundo tentará convencê-los de que o poder, o status e a riqueza são as únicas moedas de valor. Não acreditem nessa mentira. A única riqueza verdadeira é poder olhar para trás ao final da jornada e dizer, sem hesitação, vivi com verdade, amei sem reservas e deixei este mundo um pouco melhor do que o encontrei. Este é o legado que Alice e eu esperamos ter construído, não em pedra ou ouro, mas nos corações daqueles que vieram depois de nós. Se estas palavras estão sendo lidas, então nosso sonho se realizou. Com gratidão eterna por cada momento desta vida extraordinária. Rafael. O silêncio que se seguiu estava cheio de uma compreensão profunda.
como se a essência de Alice e Rafael estivesse se fundindo com cada pessoa presente, atravessando as barreiras do tempo para tocar o futuro uma vez mais. Naquele momento, enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com os mesmos tons dourados que haviam testemunhado tantos capítulos daquela história extraordinária, algo singular aconteceu. Uma brisa suave, quase imperceptível, percorreu o jardim, fazendo as flores dançarem gentilmente. E por um instante, talvez apenas um truque da luz crepuscular, ou talvez algo mais, muitos juraram ter visto duas silhuetas de mãos dadas na varanda, seus contornos suaves contra o horizonte em chamas. Não era o fim da história, mas um lembrete de que algumas histórias jamais terminam verdadeiramente. Elas continuam a viver, a respirar e a inspirar, ecoando através dos corredores do tempo como uma melodia eterna. O legado de Alice e Rafael não estava apenas nos programas da Fundação, nas paredes da casa ou nas páginas dos livros, mas na forma como cada pessoa que conheceu sua história escolhia viver sua própria vida, com autenticidade, coragem e um amor que transcendia todas as convenções. E assim, enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu noturno, os descendentes das famílias outrora divididas pelo preconceito e pelo orgulho permaneciam unidos, ligados por um legado de verdade que havia transformado não apenas suas vidas, mas o mundo ao seu redor. A revolução silenciosa, que começou com um garçom e uma jovem da alta sociedade, continuava a reverberar, um testemunho eterno ao poder transformador da verdade e do amor. Fim da história. Que jornada incrível acabamos de compartilhar. Desde o amor proibido de Alice e Rafael, que desafiou as convenções sociais e as expectativas de uma era, até a coragem inabalável de viver na verdade, testemunhamos como duas almas ousaram reescrever seu próprio destino. Vimos a luta contra o preconceito, a construção de um legado de integridade e a forma como sua história se tornou um farol de esperança para gerações, culminando na Fundação Alice e Rafael, que hoje inspira milhões em todo o mundo a buscar a justiça e a autenticidade. Se você se emocionou com essa saga de amor, verdade e coragem, não deixe de se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma de nossas próximas narrativas envolventes. Deixe seu like neste vídeo para nos mostrar que você apreciou a história e compartilhe com amigos e familiares que também precisam de uma dose de inspiração. E claro, adoraríamos ler seus comentários. O que mais te marcou nesta jornada? Qual foi a lição mais importante que você tirou? E não se esqueça, à esquerda da sua tela, você encontrará uma playlist recheada com outras histórias incríveis, prontas para te cativar e te fazer refletir. Mergulhe em mais mundos de emoção e aprendizado. Até a próxima!